Aí pessoal do terceiro, estamos de volta aqui com a continuação do módulo 6. Vou trazer para vocês agora aqui a recordação sobre o ciclo trigonométrico, né? Lembrando que isso aqui, lá no primeiro ano a gente já teve contato com isso. A questão é saber como ele funciona. Basicamente, para saber como ele funciona, você também tem que saber de quais detalhes ele apresenta e quais são os itens que ele é capaz de trazer para você em forma de informação, né? A questão principal disso aqui tudo é você conseguir separar o ciclo trigonométrico em quadrantes, levar em consideração a questão dos sinais dos quadrantes, e o próximo passo é usar isso aqui para trabalhar com seno, cosseno e tangente de ângulos que sejam maiores do que 90, por exemplo, certo? Então é o seguinte, ó, o ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio 1 unidade. Você pode levar em consideração que pode ser 1 de qualquer que seja a unidade. Um ciclo de onde você vai sempre, ao dividir pela linha dos cossenos e a linha do seno, você vai dividir em 1, 2, 3, 4 quadrantes, sempre contando assim no sentido anti-horário, sentido positivo, sentido horário, sentido negativo, e os ângulos vão ser marcados da seguinte maneira. A questão de abertura, o ponto zero sempre vai ser esse extremo da direita aqui, e ângulo, qualquer ângulo que você vai medir de forma positiva, girando no sentido anti-horário. Por exemplo, o ângulo X está aqui, esse é o ponto que representa a posição angular. Na verdade, se quiser projetar o ângulo X, vai estar aqui, aquela medida de arco e medida de ângulo central, que a gente viu na primeira parte do vídeo. Projetando na linha horizontal, você acha o cosseno de x, projetando na linha vertical, você acha o seno de x. Só que a questão desse módulo aqui é principalmente você conseguir as determinações desse ângulo x nos outros três quadrantes. No primeiro quadrante, por exemplo, os ângulos de 30, 45 e 60 são os principais para nós, né? Os ângulos agudos, que são notáveis, são esses. Agora, esses três ângulos que eu acabei de dizer têm correspondentes no segundo quadrante, no terceiro quadrante, no quarto quadrante, e é o que a gente chama de determinação. Determinação de primeira volta, por exemplo, que representa até você completar os 360. Mas esse ciclo aqui, pessoal, inclusive serve se você for dar mais de uma volta. Quando o ângulo for mais que 360, você tem que ver quantas voltas inteiras que dá e pegar o restante do ângulo, né? Só dividir o total por 360 e pegar o resto. A questão, quando eu coloco aqui 180 menos x, como correspondente do ângulo x lá no segundo quadrante, em forma de determinação, é você fazer essa pergunta. Se fazer a pergunta, se o ângulo do primeiro quadrante é 30, o seu correspondente lá vai ser 180 menos 30, que é o caso do próximo exercício que a gente vai fazer. A questão é, se é x, 180 menos x, que representa quanto falta para completar 180? No terceiro quadrante é passar de 180, por isso você vai somar. No quarto quadrante é quanto precisa para completar o 360 graus da volta, e por isso 360 menos x. Ou seja, a partir do momento que você tem um ângulo de primeiro quadrante como referência, você vai usar essas determinações para poder trabalhar com principalmente as funções trigonométricas em relação a eles. Por exemplo, se você trabalha com um ângulo de 30 graus no primeiro quadrante, o correspondente dele no segundo quadrante é o 150. Isso quer dizer que para descobrir seno de 150, cosseno de 150, a gente vai trabalhar, na verdade, com a ideia do 30. É só trabalhar com a questão de correspondência. Aí você vai fazer o seguinte, olha só, o exercício número 4 ele te dá dois desenhos cujos ângulos principais são os ângulos de 60 graus. Tem as medidas em radiano também, só que para poder fazer a conversão é só questão de você fazer a proporção de π para 180, não é isso? No primeiro quadrante é 30. No segundo quadrante vai ser 180 menos 30, ou seja, 150. No terceiro quadrante vai ser 180 mais 30, 210. No quarto quadrante, 360 menos 30, dá 330 graus. Esses quatro ângulos são intimamente ligados. No final das contas, o que interessa para você é olhar para o 210 e relacioná-lo com o 30. É basicamente isso. Olhar para o 330, olhar para o 150 e saber que ele tem relação com o 30. Quer dizer, toda vez que você estiver num determinado quadrante, você vai se fazer as perguntas. No segundo, quanto falta para 180? No terceiro, quanto passou de 180? No quarto, quanto falta para 360? Se o ângulo é 60, passando para o segundo quadrante, quanto falta para 180? Dá 120. Se passar 60 do 180, dá 240. E quanto falta para 360, dá 300. Beleza?
Dá para fazer isso com ângulo de 45, na verdade dá para fazer com qualquer ângulo, né? Só você fazer essas substituições. No caso do exercício número 5, é uma forma de linguagem, galera, que a gente vai eventualmente usar bastante quando o assunto for equação trigonométrica, depois de estudar as funções. Basicamente é uma linguagem que você tem que diferenciar se no teu caso está pegando só o raio ou se está pegando, por exemplo, o diâmetro. Aí no exercício, o A e B estão pegando só raio. Ó. Tem que olhar isso aí. No C e D estão pegando diâmetro. Isso vai fazer diferença na hora da resposta. Outra coisa que faz diferença é se está em grau ou em radiano. Porque em grau, o negócio teu vai ser o 360 ou 180 como referência. Em radiano vai ser 2π ou π, respectivamente. Aí você vai falar assim, como é que eu vou fazer essas determinações? Tem sempre o modelo. É o ângulo mais n vezes 360, quando for só o raio, ou o ângulo mais n vezes, mais n vezes 180, quando for o diâmetro. Quer dizer, se for o raio, 360. Se for o diâmetro, 180. Qual a diferença? Se o ângulo estiver em grau é 360, se estiver em radiano é 2π. Aqui na verdade é 2π. Então vamos lá, olha só. O primeiro é 120 e está só o raio. Então a determinação dele é ele próprio mais n vezes 360. Significa que precisa dar uma volta inteira para repetir o ângulo. Aqui, 90, só que está em forma de radiano, π sobre 2. A mesma coisa de lá, só que ao invés de 360, é 2π. Nesse caso, você não precisa dar uma volta inteira para pegar o ângulo de novo, você dá só meia volta, 180. Só que como o ângulo é radiano, 6π, ó, é n vezes a meia volta, que é π. Esse aqui é 90, n vezes 180. Beleza? Para encerrar esse módulo, o exercício número 6 é um exercício bastante interessante. É uma questão de você perceber o seguinte, ó. Tá colocando um relógio aí para você e o relógio está marcando 3h40, né, 20 para as 4. E está perguntando qual que é o ângulo que é formado entre os ponteiros quando o relógio marca 20 para as 4. Aí tem uma informação importante aqui, porque se você pegar o ponteiro do minuto, obviamente ele demora ele demora 60 minutos para girar 360 graus. Então você tem que prestar atenção, se você desenhar ou tem o desenho completo do relógio, de um ponto para outro, 1, 2, 3, 4, assim, cada passagem, se você fizer a divisão aí, ó, vai dar de 30 graus. Cada passagem dessa é de 30 graus. Ou seja, do 3 até o 8, que é a nossa referência aqui, 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 30, dá 150 graus. Só que você tem que tomar cuidado. Porque quando é 20 para as 4, não vai ser certinho o ponteiro da hora no 3, porque ele já andou um pouco. Então, seria 150 graus se o ponteiro da hora estivesse aqui certinho no 3. Mas aí eu marquei essa parte aqui para a gente descobrir quanto que dá esse pedaço, que aí eu desconto. Agora, o ponteiro da hora, para ele pular do 3 para o 4, tem que passar 60 minutos. Ou seja, o ponteiro da hora gira 30 graus em 60 minutos. Mas das 3 horas até as 3h40, passaram-se só 40 minutos. Na proporção, eu descobri que ele girou 20 graus. Se ele tivesse no 3 até o 8, daria 150, mas nesse momento ele já deu uma voltinha aqui de 20 graus, você desconta 150 menos o 20, vai dar 130. É a resposta. Essa segunda fase do nosso módulo 6 se encerra. Recomendo muito você também fazer os exercícios da tarefa. Próximo módulo aí, a gente vai discutir mais um pouco sobre as funções trigonométricas e aí a gente vai encerrando a nossa frente 3, beleza? Até mais!